Prótese de quadril de dupla mobilidade. Afinal de contas, o que é isso e para quem serve e qual a minha opinião sobre esse tipo de implante? Olá, meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista focado na articulação do quadril, em ossos e cartilagens, e através de toda a minha experiência como cirurgião internacional, palestrante e médico há mais de 20 anos, eu venho aqui trazer as mais recentes e importantes informações sobre a articulação do quadril, sobre ossos e cartilagem. Assim, você pode tomar as melhores decisões sobre a sua saúde e as decisões do seu tratamento, junto, é claro, com o seu médico. Então, assistindo esse vídeo, você vai compreender mais sobre o que é uma prótese de dupla mobilidade, quando ela é utilizada e o que a literatura médica diz sobre isso hoje. Já para garantir, pessoal, clica para se inscrever no canal, coloca seu comentário e compartilha esse vídeo que pode ajudar várias pessoas assim como vocês. Então vamos lá para o vídeo. O que é afinal essa prótese de dupla mobilidade? Então aqui nesse desenho é um exemplo do que é uma prótese de dupla mobilidade. O que significa isso? Significa que essa pecinha rosa que está ali dentro, que é a parte de cerâmica, ela gira dentro desse componente de plástico, que é um polietileno, e o componente de polietileno também gira nesse componente metálico. Então ela tem a mobilidade entre a cabeça do fêmur e a peça de polietileno, e também tem uma outra mobilidade entre a peça de polietileno e a peça plástica, que é o componente acetabular. Vamos olhar com mais detalhes desmontando a prótese, né? Então aqui vocês podem olhar, existem vários modelos, né? Esses são os modelos, assim, dois tipos de modelo. Um dos modelos que existe é uma concha metálica que vai em contato direto com o osso. Depois vem um insert de cromo cobalto que entra dentro dessa concha metálica. Essa peça aqui de polietileno, ela vai ter justamente ao redor dessa peça que ocorre a dupla mobilidade. Por quê? Ela vai se movimentar contra essa superfície lisa e ela também vai se movimentar contra a cabeça femoral, que mais modernamente é de cerâmica, mas pode ser de metal também. Então, por que o nome é dupla mobilidade? Porque ela movimenta aqui dentro e movimenta também aqui dentro. São dois locais onde a prótese vai estar se movimentando. Daí o nome dupla mobilidade. Agora vamos entender um pouquinho por que esse implante foi criado. Ele foi criado, de novo aqui para explicar a dupla mobilidade, né? Então aqui a cabeça do fêmur se movimenta contra essa peça de polietileno que está em branco e a peça de polietileno em branco se movimenta contra essa concha externa metálica também. Então tem um movimento aqui e um movimento aqui. A gente vai voltar nesse slide aqui mais adiante para a gente conversar sobre uns potenciais problemas sobre a dupla mobilidade. Mas basicamente esse aqui é para mostrar para vocês aonde que ocorrem os movimentos e por que se chama de dupla mobilidade. Eu vou estar conversando com vocês baseado em alguns artigos que eu pesquisei, mas principalmente dois onde eu vou mostrar as informações aqui. Um dos artigos tem uma grande tendência favorável à prótese dupla mobilidade para ser usada numa gama de pacientes maior. E o outro artigo tem mais reticências sobre qual a gama de pacientes que deve ser utilizado, e a gente vai pesar os prós e contras em relação a esse implante. E eu sei que é um tema que pode ser muito específico, mas como várias pessoas já me perguntaram, tá aqui o vídeo para vocês saberem mais sobre o que é essa dupla mobilidade. A dupla mobilidade foi inventada por um francês no ano de 1974, Gilles Bousquet, em Saint-Étienne, na França, tá? Onde ela tinha o princípio de tentar resolver o problema da estabilidade das articulações, da articulação do quadril. E por quê? Porque tem dois fatores que podem impactar a fazer com que o paciente perceba o quadril como um quadril natural. Dois fatores mais importantes. Um é a estabilidade da articulação do quadril, ela não desencaixar, e o outro é a quantidade de movimento que tem essa articulação. Então foi por isso que esse francês desenvolveu esse implante. Esse é o primeiro artigo que eu vou discutir, falar um pouquinho sobre vocês, tirar algumas frases dele, que ele diz o seguinte: dupla mobilidade na prótese total do quadril. Será que todo mundo deveria ter uma? Porque assim, afinal de contas, a dupla mobilidade ele foi um implante desenvolvido para reduzir o risco da luxação, que é uma prótese desencaixar, a prótese desencaixar uma dentro da outra. E ela realmente reduz o risco de luxação quando comparado ao implante de uma mobilidade só, que é o tradicional. E não é tradicional por acaso, essa palavra aí ela merece um mérito, né?
Os desenhos iniciais da dupla mobilidade, aqui a sigla DM, eles tiveram problemas com o desgaste excessivo e tiveram problemas com o desencaixe da prótese dentro dela mesmo. Então, o próprio implante ele desencaixava uma pecinha dentro da outra por problemas dos primeiros desenhos. E isso fez com que se aconselhasse utilizar esses implantes para pacientes bem específicos, já que tinha algum risco a mais envolvido em utilizar esse tipo de implante nas primeiras gerações também. Nas gerações mais precoces, vários desses riscos foram sanados, mas nenhum zerou, por assim dizer. Vamos analisar um pouquinho mais a fundo. Então, qual é o grupo de pacientes que várias pessoas concordam que são pacientes ideais para se usar a dupla mobilidade? Então, são pacientes com mais de 70 anos, pacientes com problemas neuromusculares, obesidade, especialmente em relação ao tamanho da parte interna da coxa, que são os adutores, problemas psiquiátricos, ou seja, pacientes que não são muito controláveis e que não entendem muito as recomendações relacionadas à prótese, especialmente no período inicial, os primeiros 90 dias. Fraturas agudas em pacientes com pouca força muscular, com pouca musculatura. Alterações anatômicas graves e difícil correção. Às vezes o paciente já fez múltiplas cirurgias ou teve uma fratura muito grave, que é de difícil correção, então pode ser uma alternativa usar a prótese de dupla mobilidade. E às vezes pacientes muito pequenos, com acetábulos menores que 50 milímetros, e onde a gente poderia ter um problema se tentasse utilizar uma cabeça femoral maior, porque o polietileno ficaria muito fino. Isso aí poderia trazer um desgaste mais acelerado nesse tipo de paciente. Então a gente tem diversos estudos que demonstraram realmente uma redução no índice de deslocamento, de luxação da prótese usando a dupla mobilidade. Então nesse artigo aqui, que é muito favorável, muito tendencioso à dupla mobilidade, ele expõe que artigos de dupla mobilidade em prótese primária, sem a pessoa ter feito uma prótese prévia, tiveram um índice de luxação de 0,1%, notem que não é zero, versus de 2 a 7% de implantes de mobilidade simples, os tradicionais. Claro que mais adiante a gente vai notar que essas comparações elas podem ser tendenciosas. A gente pode escolher um implante que tem maior tendência de luxar e escolher diversos cirurgiões para demonstrar uma amplificação da luxação, e pode escolher cirurgiões muito experts para demonstrar o implante que a gente quer mostrar que tenha melhor resultado. Então pode existir essa tendência. Por isso que eu peguei 2 artigos que tem uma posição um pouquinho diferente para mostrar para vocês. E então outra frase que é bem interessante aqui desse artigo, que ele fala assim, que a dupla mobilidade, com o seu arco de movimento suprafisiológico, ele se torna um procedimento mais forgiving, que significa assim, ele perdoa erros e imprecisões do cirurgião. Então, existem cirurgiões que tenham menos experiência com próteses de quadril, que podem preferir usar um implante de dupla mobilidade, porque ele perdoa imprecisões na colocação dos implantes que podem causar luxações em alguns pacientes. Então, esse é um ponto que é bem favorável da dupla mobilidade, se o cirurgião não tem tanta experiência, ou se o paciente tem características que favoreçam a luxação da articulação artificial, talvez seja interessante considerar a dupla mobilidade. Mas sempre tem uma troca, Vamos olhar mais adiante o que essa troca pode ser. Aqui é interessante observar que no passado as próteses de dupla mobilidade elas tiveram um problema. E elas tiveram um problema de uma soltura, o índice de soltura de 3%, um desgaste significativo. E inclusive uma luxação, um deslocamento dentro da própria prótese, que não deixa de necessitar uma nova cirurgia, de 5,3%, que era relativamente alto. Então a prótese surgiu para resolver um problema da luxação do implante, mas acabou surgindo outros 2 problemas, que era a desconexão do mecanismo de dupla mobilidade dentro da própria prótese, que nesse caso aqui mostrou de 5,3% nas próteses antigas, e um desgaste significativamente maior do que uma prótese tradicional. Nesse outro estudo aqui, de 747 quadris em 661 pacientes menos de 55 anos, no momento da cirurgia, a gente tem alguns dados interessantes, levando em consideração que a média de follow-up foi 41 meses. Porém, 12% dos pacientes tiveram follow-up com mais de 10 anos, então é um público um pouco misturado. Mas, mesmo assim, a sobrevida, a durabilidade do implante em 12 anos, por qualquer causa de revisão, ou soltura, ou deslocamento,
foi de 98,9%, que é um bom índice para 12 anos. Não é o melhor, mas é um bom índice se tu compara com próteses em geral. E aqui é uma tendência em relação à interpretação desses dados, porque eles sempre comparam um tipo de modelo de implante contra a combinação de vários outros modelos do implante tradicional. Onde, na verdade, na vida não é assim que a gente escolhe um implante. A gente escolhe um versus o outro, a gente não escolhe um pool de implantes. Então, esses dados, às vezes, podem confundir na interpretação. Porque existem implantes que têm 100% de durabilidade em 17 anos. Né? E aqui a gente está vendo com 12 anos com 98,9%, tá? Com 3 revisões por uma soltura com 10 dias, uma dor neurotrófica com 2 anos e um impacto anterior com 3 anos. Então tiveram alguns problemas aqui relacionados também. E quando a gente olha também agora nos registros de artroplastia, que é o registro holandês, a gente observa o seguinte. A gente observa que numa prótese de dupla mobilidade, a gente teve 0,2% de revisão por luxação dentro de um período de 5 anos, comparado a 0,5% numa prótese comum. Da mesma maneira, comparando várias próteses tradicionais versus a dupla mobilidade. Então esse é um problema de comparação, porque quando a gente fala de dupla mobilidade, a gente vai ter poucos implantes para comparar com muitos outros implantes. E dentro desse pool de múltiplos implantes tem alguns que são ruins, então essa comparação às vezes fica um pouco prejudicada em função disso. E uma das grandes preocupações que surge em relação à dupla mobilidade é que, como tem duas articulações, será que não vai ter o dobro do desgaste? Porque foi isso que foi demonstrado nas próteses mais antigas. Tá? Tiveram alguns trabalhos comparando com a mobilidade simples, né, que demonstraram, especialmente num trabalho francês, que não tinha tanta diferença, tanto no estudo in vitro quanto no estudo in vivo. Porém, a grande crítica aqui é o pouco tempo de acompanhamento desses pacientes. E o estudo in vitro, que é em laboratório, não tem as reações biológicas do nosso corpo contra as pequenas partículas de polietileno, que isso aí pode ser um problema. Mesmo nesse estudo, que é muito pró-dupla mobilidade, ele reconhece que tem poucos estudos ainda de longo prazo da dupla mobilidade. O follow-up que existe das próteses modernas são entre 10 e 20 anos, tá? Onde, claro que quanto mais se aproxima de 20 anos, menos estudos existem, com menor número de pacientes, e faltam trials com os novos desenhos da dupla mobilidade. E como qualquer tecnologia, é interessante esperar resultados num prazo mais longo, antes de considerar uma recomendação a pleno para todas as idades, porque quanto mais jovem for o paciente, mais ele vai exigir do implante e maior o risco do desgaste nessas duas interfaces. Na interface onde a cabeça do fêmur gira e na interface onde a peça de polietileno gira contra o acetábulo. Daí o nome dupla mobilidade. Esse outro estudo, que parece um pouco menos comprometido com o tipo de implante em si, ele trata-se sobre os fatores de risco e os modos de falha da prótese moderna de dupla mobilidade. Uma revisão sistemática e uma meta-análise, que são os estudos que reúnem diversos outros estudos para fazer a interpretação. E aqui é interessante nesse estudo específico porque foi escolhido apenas as próteses modernas de dupla mobilidade para fazer a discussão. Para vocês terem noção, então, nessa meta-análise foi selecionado 105 estudos, incluindo 28 mil pacientes que realizaram o procedimento de dupla mobilidade, onde tinha reportado exatamente a taxa de soltura séptica, que a taxa foi de 1,6%. Mas o problema foi o tempo aqui, porque o tempo de acompanhamento médio não foi tão longo. E utilizando um teste estatístico que se chama análise de regressão multivariável, foi observado que existe um risco maior de soltura séptica da prótese de dupla mobilidade quando comparada a uma prótese tradicional. E isso que foi comparado dentro de um pool de vários tipos de próteses diferentes dos dois lados, só que na dupla mobilidade existem um número menor de modelos. E na vida real, a gente escolhe a prótese de dupla mobilidade versus um outro modelo específico, que possa ter uma durabilidade inclusive maior. Isso tem que ser levado em consideração. Notem também que nesse estudo a média de idade foi de 71,9 anos, mas variou de 19 anos de idade até 87,6. Isso aí também é uma pequena distorção do conjunto desses estudos, porque foi baseado nas recomendações muito iniciais
dos primeiros modelos de dupla mobilidade de se utilizar primariamente num público com mais idade. Então existe essa distorção aqui nesse estudo também. Essa parte do estudo fala sobre soltura séptica, ou seja, quando houve uma infecção. E curiosamente, existiu uma taxa de infecção maior na prótese de dupla mobilidade quando comparada à prótese comum. Uma das hipóteses que pode se levantar, e aqui não é o papel do estudo levantar hipóteses, é que as pequenas partículas do plástico que geram reações inflamatórias podem ter alguma relação com isso. Mas existiu uma diferença específica aqui de ter um risco maior de infecção nesse tipo de implante. Mas foi um risco estatisticamente significante, utilizando a análise de regressão de multivariável, mas ele existiu. A taxa de deslocamento dentro da própria prótese, que é uma falha do mecanismo que existe apenas na dupla mobilidade, foi em torno de 1% desses 103 estudos. Então veja bem que esse 1% é acrescentado num tipo diferente de deslocamento que não existe na prótese comum. Então se acrescenta mais 1% que acaba precisando de uma nova cirurgia. Mas esse 1% é num risco geral. Quando a gente fala apenas de prótese primária, que é o principal foco aqui, o risco de deslocamento foi de 0,8%. Mas, de qualquer forma, é 0,8% que deve ser acrescentado naquela necessidade de uma nova cirurgia. Aqui, outro ponto importante que é a falha do implante, necessidade de uma nova cirurgia por qualquer razão. E aqui é bem interessante observar isso, porque por qualquer razão, a falha da cirurgia nessas 27 mil próteses de dupla mobilidade que foi analisado, foi de 4,2%. E esse follow-up foi de 45,8 meses. Enquanto que a falha numa prótese total primária de quadril foi, aqui na primária, né, foi de 2,3%. Então notem que já foi um índice menor. Claro que aqui também tem um problema, tem um viés. Qual é? Na maioria desses estudos, provavelmente se escolheu a prótese de dupla mobilidade em muitos pacientes que tinham riscos maiores. Não foi feito um grupo pareado, onde se sorteava, digamos assim, se um paciente ia ter dupla mobilidade e se outro paciente ia ter uma prótese convencional. Então existe uma tendência dos pacientes que se selecionou para usar a dupla mobilidade já tinham um risco maior. Então esse número aqui, 4,2% de risco de troca da prótese versus 2,3% a tradicional, ele não pode ser encarado de uma maneira sem ter um pensamento um pouquinho mais profundo, além do que o número próprio está mostrando. Aqui dentro da área da discussão, já torna um pouquinho interessante alguns detalhes que foram separados. O risco de necessidade de uma nova cirurgia, ele mostra o seguinte: como prótese primária, especificamente falando, a gente pode ver que está dividido aqui. Então, soltura asséptica em prótese primária, o risco foi 0,9%. Notem que o período de acompanhamento médio foi de 47 meses. É um tempo muito pequeno, 47 meses, é um pouco mais do que 3 anos. Então é um período muito pequeno. Então já 1% de soltura asséptica em 3 anos já é muita coisa, que se a gente comparar com a melhor prótese do mundo, que tem 0% de soltura séptica em 17 anos. Então tem que levar isso em consideração. Soltura séptica, que é infecção na prótese primária, 0,8%. Luxação extra-articular, ou seja, fora da prótese, 0,6%. E a luxação do mecanismo que só tem na dupla mobilidade, de 0,8%. Então notem que, apesar de ajudar de um lado, acrescenta alguns problemas de outro lado, que essa parte do mecanismo aí não está presente numa prótese convencional, na prótese tradicional. Realmente uma grande vantagem da prótese de dupla mobilidade são pacientes que vão fazer revisão, ou seja, vão trocar uma prótese e tem algum grau de lesão de partes moles, de musculatura, uma lesão óssea maior, que realmente mesmo após numa cirurgia de revisão de prótese, a taxa de luxação da dupla mobilidade foi 2,5%, o que é superior à prótese tradicional, que pode variar entre 5% a 30%. Então tem aí uma utilidade bem interessante nesse caso específico. Sobre a questão de desgaste, se esse tipo de implante tem mais ou menos desgaste do que outros tipos de implantes, é interessante que existem estudos contraditórios. O Lander, ele em 3 anos de follow-up, ele falou que tinha 0,02 milímetros por ano, o que seria similar
a uma prótese normal. Porém, esse outro autor, o Decker, ele encontrou que o desgaste mesmo da dupla mobilidade moderna era 2 vezes maior do que numa prótese convencional. Então notem que aqui a gente já encontra uma certa contradição em 2 autores, o que sempre faz com que vale a pena a gente ficar com o pé atrás. Aqui em termos de durabilidade da primeira geração, notem que a primeira geração tinha uma durabilidade de 85% a 95%, com uma taxa de soltura asséptica entre 3% e 8,3%. E as próteses modernas também demonstraram uma sobrevivência maior de 97,7%, com uma taxa menor de soltura asséptica de 0,9%. Mas lembrem-se que tem pouco tempo de segmento. Aqui o tempo máximo de segmento está em torno aí de 12 anos, mais ou menos. Nesse estudo tem algumas séries que até chegam a 20 anos, mas a maior parte são pouco tempo de segmento e um número pequeno de pacientes. Então isso tem que ser levado em consideração. Quando a gente compara com várias outras próteses combinadas tradicionais em diversos registros, tá? Mostra a taxa de soltura asséptica de 0,7% a 1% entre 5 e 16 anos. Se a gente comparar com o melhor implante, o implante número 1, a gente vai ter uma taxa de soltura uma taxa de sobrevida de 99% em 24 anos, que a gente já tem publicado isso. Então a gente tem que comparar também aquilo que eu falo. Não é comparar um implante com diversos, nem um pool de implante com diversos. Tem que comparar um a um, porque na escolha, na vida real, vai ser 1 a 1. Então fica mais próximo da vida real quando a gente faz esse tipo de comparação. Além do que, ele também comenta que um potencial problema é que as próteses modernas elas têm aquele insert metálico de cromo cobalto, onde pode ser mais uma taxa de íons metálicos soltando no corpo, onde teve alguns estudos que mostrou taxa de cromo cobalto elevada e outros estudos não mostraram. Fica também conflitante, né? Então esse estudo do Madsen, por exemplo, mostrou 21% dos pacientes que tinham níveis séricos de crômio elevado. E outros estudos mostraram níveis séricos de cobalto, crômio ou titânio elevado em 9,3% a 23%. E outros estudos não mostraram grande diferença. Então, por que dá essas diferenças? É tempo de acompanhamento e qual modelo de prótese que foi selecionado e a idade do paciente. Então, tudo isso aqui pode afetar no momento do resultado desses estudos. Então, aqui chegando no final desse estudo, na meta-análise, demonstrou que um meio termo de taxa de revisão para a prótese primária, que é aquela primeira, né, de 2,3%. Agora aqui, chamar de meio termo, uma média de 42 meses, é forçar a barra, né? Meio termo não dá para considerar um pouquinho mais de 3 anos. 12% tinham acima de 10 anos, mas era só 12% dessa mistura de estudo tinha acima de 10 anos. Então essa taxa ela deveria ser um número muito melhor, porque a gente está olhando uma janela de tempo pequena. Então uma taxa de soltura de 2,3% em meio termo, né? Vamos botar a média de 40 e poucos meses. Enquanto que um implante tradicional, ele vai ter uma taxa de revisão de 1,2% a 4%. Por que tem essa variação de 1,2% a 4%? Porque tem várias publicações que foram escolhidas. Se a gente selecionar o melhor implante, como eu já falei, a gente tem taxa de sobrevida de 99% em 24 anos. Então, isso tem que ser levado em consideração. Então, aqui finalmente comenta que essa meta-análise mostra resultados promissores, mas o que falta? Falta estudos de longo prazo na dupla mobilidade. Então, falta estudos de longo prazo na dupla mobilidade. Isso é problema para quem? Especialmente problema para pacientes muito jovens. E na conclusão ele fala que tem uma sobrevida satisfatória, né? Quando a gente fala satisfatória, é assim, ok, né? Tem uma sobrevida satisfatória num médio prazo, né? Ele fala médio prazo, mas eu discordo completamente com esse termo médio prazo para esse tipo de revisão sistemática aqui. E comentando que a soltura asséptica continua sendo o principal módulo de falha para esse tipo de implante. Doutor Guzmão, tu falou, mas agora é uma prótese boa ou não é uma prótese boa, afinal de contas? Bom, é uma ótima prótese, ela é uma ferramenta e aí a gente entra muito na medicina personalizada. Não é one size fits all, não é uma prótese que serve para todo mundo.
quais são as situações que essa prótese pode ser interessante? Vou colocar de novo na tela aqui. Então essa prótese ela pode ser muito interessante para pacientes com mais de 70 anos, pacientes com doenças neuromusculares como Parkinson, por exemplo, pacientes muito obesos, que a parte interna da coxa é muito grossa e isso atrapalha em alguns movimentos do paciente, pacientes com problemas psiquiátricos, pacientes que tiveram uma fratura do colo do fêmur devido à osteoporose e têm a musculatura muito fraca, alterações anatômicas muito graves de difícil correção, seja numa revisão pós-fratura ou alterações no nascimento, e às vezes pacientes muito pequenos que a gente pode ter uma preocupação de estabilidade. Então veja, qual é o principal segredo para a gente aumentar a nossa taxa de sucesso? É fazer uma escolha personalizada de acordo com a anatomia do paciente, a idade, o status muscular. Dessa forma, a gente olhando o paciente de uma forma global, a gente pode escolher o melhor implante para ele. Agora, eu pessoalmente não concordo com o uso da dupla mobilidade para todos os pacientes, em especial para pacientes mais jovens, porque ela tem uma taxa de soltura num prazo mais longo maior. Pacientes mais jovens vão viver mais tempo e vão exigir mais intensamente do implante. Eu acho que não é uma boa ideia e não só sou eu, diversos cirurgiões também concordam com essa opinião. Agora, para pacientes que têm algum problema onde o risco do desencaixe da luxação da prótese é maior, pode ser uma solução bem interessante a prótese de dupla mobilidade, que eu uso eventualmente em alguns pacientes selecionados. Esse é o segredo da medicina, pessoal, é a gente fazer uma medicina personalizada. Por isso que eu não concordo que um modelo de implante possa ser utilizado para todo mundo. Claro que vão ter modelos que têm uma gama maior de pacientes que podem ser utilizados com sucesso, obviamente. Mas, na minha opinião, para pacientes muito jovens que não tenham esses quesitos, eu não acho uma boa alternativa. Mas eu acho que vocês devem conversar com o seu médico, conversar com ele sobre isso, pesar os prós e contras para fazer a melhor escolha possível. Certo, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, eu sei que foi um vídeo mais denso. Se você gostou desse vídeo, considere compartilhar, se inscrever no canal, dar o joinha e colocar seu comentário, o que eu não respondi sobre a dupla mobilidade que você gostaria de saber. Certo? Até mais. Tchau, tchau.